Evangelho de domingo, né, minha gente? A gente está continuando o vídeo das leituras da primeira, do Salmo e do responsório, que foi um Salmo, e da segunda leitura. Agora a gente vai para o Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, o Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Olha só. Se você é cristão e está me ouvindo, você já entendeu, né? Cristo é a nossa salvação. Ele é a salvação. Se você não é cristão, está me ouvindo, com todo respeito, com todo amor à sua religião, todo amor, todo respeito, talvez seus pais sejam, né? Seus avós, todo respeito. Mas dá uma chance para Cristo, tenta conhecer, porque a gente só ama a quem a gente conhece. Você não ama quem você não conhece. Então, dá uma chance, né? Conversa com alguém, vai na igreja, procura um padre, procura um diácono, uma irmã, uma congregação religiosa, né? Aqui em Belém nós temos muitas. Se você botar no Google, você vai ver um monte que tem aqui em Belém. Vai lá, faz uma visita. Diz pra pessoa, olha, eu sou dessa religião. Se eu queria saber sobre Jesus, vai lá. Ó, estamos num tempo riquíssimo de conversão, que é a Quaresma, vivemos na Santa Igreja Católica. Então vamos rezar, gente. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem presta atenção, que eu quero isso para todo mundo. Quem confessar perante Deus e perante os homens que Jesus é o Filho de Deus, ele veio na terra, morreu, ressuscitou, está vivo no meio de nós, alcançará o reino dos céus. Porque quem proclama isso será santo. Quem proclama isso não conseguirá viver em erro e no pecado. Viverá somente na graça de Deus. Então hoje o Evangelho é segundo São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. São 45 versículos, hein? Que Deus abençoe. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, um povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com um perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela era Lázaro, estava muito doente. Eles eram muito amigos de Jesus, viu? As irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse, esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que ele estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse de sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Respondeu Jesus, teu irmão ressuscitará, disse Jesus, né? Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo.
Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: "O mestre está aí e te chama." Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando ouviram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: "Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: "Onde o colocastes?" Responderam: "Vem ver, Senhor." E Jesus chorou. Jesus chorou, gente. Para vocês verem como ele é humano, né? Então, os judeus disseram: "Vede como ele o amava." Alguns deles, porém, diziam: "Este que abriu os olhos ao cego não pode também ter feito com que Lázaro não morresse?" De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: "Tirai a pedra." Marta, irmã do morto, interveio: "Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias." E Jesus lhe respondeu: "Não te disse que se creres verás a glória de Deus?" Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: "Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes." Tendo dito isto, exclamou com voz forte: "Lázaro, vem para fora." O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhe disse: "Desatai-o e deixai-o caminhar." Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que evangelho, né? Esse evangelho com certeza você já conhecia. Se você não conhecia, não tem problema não, viu? A gente aprende junto aqui no Presta Atenção. Então aqui é o famoso e santíssimo, muito mais do que famoso, muito mais do que ser importante, é ser do bem, né, gente? Muito mais do que ser famoso. É o evangelho da ressuscitação, que Jesus ressuscita Lázaro, né? Então, são esses 3 amigos que ele tem em Betânia, que era uma cidade próxima a Jerusalém, que ele sempre ia lá conversar com eles. E eles acolhiam ele, os apóstolos, Jesus, Nosso Senhor Jesus, os apóstolos, e Nossa Senhora também. Chegando lá, né, eles já tinham mandado a notícia que Lázaro estava doente, mas Jesus, ele, como Deus, né, ele é 100% homem, 100% Deus, gente. Ele já sabia que Lázaro ia morrer, já estava morto. Então, ele resolveu ali fazer mais uma prova que ele é Cristo, Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente. Então, ele deixa o Lázaro morrer e ele vai lá e espera 4 dias, porque na religião judaica, para você o declarar completamente morto, precisa esperar 4 dias. 3 dias, né? Então 4 seria válido. Então, ou seja, ele estava verdadeiramente morto e muitas testemunhas viram isso. Imagina, já estava cheirando mal. Ou seja, porque no 4º dia, a decomposição do corpo já está acelerada, viu, gente? Então, ele chega lá e ressuscita, né? E ele grita, ele fala em alta voz, né? Lázaro, levanta-te, né? Vem para a vida. E hoje o nosso Senhor, ele faz esse convite para a gente nesse evangelho. Levanta-te, sai desse túmulo, sai dessa vida do pecado, sai dessa vida longe de mim, sai dessa vida do mundo, sai dessa vida desses prazeres efêmeros que não te levarão a nada, que só lhe trarão marcas de pecado, marcas que vão doer o seu corpo, vão doer a sua alma e vão ficar para sempre com você. Tenha uma vida de santidade, escolha a melhor parte, como Maria, né? E Maria está aí nesse evangelho. Ela escolheu seguir a Cristo. Gente, você nunca vai se arrepender de seguir a Cristo. Nunca. Para falar a verdade, é a melhor, maior decisão da sua vida. É seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana maravilhosa, repleta de bênçãos, graças e muita conversão. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção. Beijo da Cris.